Muita paz e graça da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, através de quem a vida de Deus nos é repartida gratuitamente, se tão somente entendermos e crermos na obra que Deus realizou em Cristo Jesus, o unigênito de Deus. Ele nos deu a palavra da verdade, que nos revela os santos caminhos e a perfeita vontade de Deus. Conhecimento esses que estavam ocultos a partir do momento que o homem pecou, mas graças a Jesus Cristo, que nos regenerou e nos deu a capacidade de recebermos o Espírito de Deus, que traz toda essa revelação, esse conhecimento que estava oculto. Graça e paz a todos que assistem esse vídeo. Hoje em particular vamos, por meio do Espírito de Deus, falar de um assunto que eu chamo em particular de a fórmula do casamento, ok? Aquilo que é a perspectiva de Deus acerca do casamento, porque o meu intuito hoje é trazer todo o conhecimento, toda a verdade acerca desse assunto, seus princípios e leis, explicar na prática por que há um crescente número de divórcios, até mesmo no meio da igreja. Porque todo aquele que entra numa relação conjugal sem antes dominar ou conhecer na sua plenitude todos os princípios e a perspectiva de Deus acerca do casamento, dificilmente vai saber lidar com as dificuldades que podem advir, ok, por causa desse casamento ou neste casamento, sem este cometer injustiça. Então, é importante que se conheça todos os princípios de Deus acerca do casamento. Esse assunto por si só já é muito controverso, ok? É um assunto bastante controverso. Pior ainda nos dias atuais, em que se tem promovido tudo aquilo que é contra o conhecimento, tudo aquilo que é contra a sabedoria de Deus, ok? Neste mundo em que tem se combatido de todas as formas contra a palavra de Deus, ok? Mas eu dou graças a Deus que, através de Jesus Cristo, por meio de quem nós recebemos o Espírito de Deus, que nos dá o conhecimento e sabedoria que ninguém, absolutamente ninguém, consegue contrapor ou contradizer e ainda ser justo ou ser verdadeiro, ok? Não tem como falar do casamento sem falar da sua origem, de como os homens do passado, ok, olhavam para esse assunto ou lidavam com esse assunto, só falando do Novo Testamento. Nem tem como falar do casamento na perspectiva do Novo Testamento sem trazer o Velho Testamento, ou sem trazer a sua origem, aquilo que é a perspectiva dos antigos acerca do casamento. Digo, não há como falar do casamento só mencionando o Novo Testamento sem falar do Velho e vice-versa. Não tem como falar do Velho sem trazer o Novo Testamento, ok? Tudo começa no jardim, tudo começa em Gênesis, quando Deus forma o homem, ok? Deus criou os céus e a terra e plantou um jardim e colocou o homem no jardim para que ele deu uma tarefa no jardim, ok? E quando Deus fez isso, ele ainda não tinha projetado a ideia de fazer-se uma pessoa. Adão estava sozinho no jardim, ok? Deus fez Adão e lhe deu uma tarefa que era de cuidar e cultivar, ok, o jardim. Até aqui, Deus ainda não tinha falado acerca de Adão ter uma pessoa que lhe auxilie. Foi depois de Adão já ter começado a exercer aquilo que é sua função, que Deus disse, não é bom que o homem viva só. E é importante entender essa expressão. Deus disse, não é bom que o homem viva só. Não disse que não é bom que o homem não case, ou não é bom que o homem não tenha esposa. Porque o problema não era porque as leis de Deus
ou aquilo que era a função ou as tarefas que Deus lhe deu a Adão eram difíceis de fazer ou eram impossíveis para Adão. O problema não era esse. O problema é que Adão estava sozinho. É por isso que Deus disse, far-lhe-ei uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda. Quer dizer, alguém que vai auxiliar, vai ajudar, ok, Adão naquilo que são as suas tarefas. Não somente isso, mas alguém que vai corresponder a Adão em tudo, ok? No caso de, se Adão quisesse se unir com essa pessoa, for algo permitido, ou ser algo permitido. Por quê? Porque essa pessoa lhe corresponde em tudo. Então, a preocupação de Deus foi fazer uma auxiliadora, não trazer uma esposa. Foi Adão que escolheu Eva como esposa, porque Deus, ok, disse, faremos vou fazer para ele um auxiliador, alguém que lhe auxilie, lhe corresponde em tudo. Então, fez Adão cair num sono profundo e através da costela, Deus fez a mulher e trouxe para Adão. Não disse nada, apenas trouxe. Foi Adão que num justo momento que viu Eva, ele se alegrou, ele disse, esta sim, osso dos meus ossos, conforme está escrito aqui em Gênesis 2, no versículo 23. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, é a partir daí onde o casamento começa, ok? É a partir daí onde o casamento começa, quando Adão escolhe Eva não somente como alguém que vai lhe auxiliar, mas também alguém que vai ser sua esposa. É por isso que as escrituras dizem que, por causa disso mesmo, logo no versículo a seguir, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, ok? Então, é por causa dessa escolha que Adão teve, que Adão fez, ok? Que o casamento surgiu. Então, é importante também entender que Deus, ele não fez uma pessoa como Adão. Deus, ele fez alguém como ele mesmo. Isto é, alguém que carrega a imagem e a semelhança de Deus, assim como Adão também o carregava. Mas Deus, ele não nasceu Eva num templo ou numa casa ou num corpo como o de Adão. Nem a origem de seus corpos é a mesma. O homem foi formado através do pó, diretamente do pó. Mas Eva foi tirada, foi formada através da costela do homem. Ela saiu do homem, ok? Por quê? Porque Deus fez esta aqui por causa de Adão. Deus fez Eva, fez a mulher por causa de um problema ou para resolver uma situação que o homem estava a enfrentar. Qual era essa situação? Que era de estar sozinho, não ter alguém que lhe auxilie, ok? Nem que lhe corresponda. Então, Deus forma a mulher por causa do homem. Então, esta mulher não é, diríamos, eles, os dois, Adão e Eva, são semelhantes no espírito, porque ambos são imagem e são semelhança, ok, de Deus. Mas por causa do corpo que eles carregam, por causa do templo deles, ok, o homem se torna maior do que a mulher. E a sua diferença é comparada com o tamanho de um corpo, relacionando com o tamanho de uma costela, ok? Por quê? Porque o homem foi feito através do pó e a mulher foi formada através da costela da mulher, ok? Ambos no espírito são semelhantes, ok? Mas no corpo existe essa diferença por conta dessa formação. A mulher foi feita por causa do homem. Então, tendo Deus formado a mulher através da costela, ela trouxe ao homem. E este escolheu Eva não somente como auxiliadora, mas também como esposa dele, ok?
É por causa disso que a Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Ok? Então, até aqui está tudo bem. Ok? Até aqui está tudo bem. Mas algo aconteceu que veio mudar drasticamente a relação entre esses dois. Ok? Isso acontece quando a mulher se permite ser seduzida ou ser persuadida pelo diabo para cometer pecado. Ela não só cai nesse pecado, também como leva o homem a cair nesse pecado. O que levantou a ira de Deus, ok? O que fez com que Deus se irasse e fez com que ele ajustasse contas com cada um dos intervenientes desse pecado, ok? Cada um teve a parte que cabe a ele. Falo de Adão, de Eva, assim como também da serpente. Mas porque estamos a falar do assunto casamento, eu vou me focar na parte que cabe à mulher. Porque a maldição que foi lançada ou foi declarada contra a mulher é uma maldição que não só afeta o físico, mas também afeta o espírito da mulher. Concretamente no nível da alma. Porque Deus disse assim: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gestação e com dor darás luz a filhos. Essa é uma parte que muitos sabem e entendem com facilidade, porque é algo que está visível para as pessoas. Isso basicamente significa que a mulher tinha alguma dor, algum sofrimento, mas não algo que chega a ser como é agora. Por isso que ele diz que multiplicarei, quer dizer, elevar algo que é pequeno e transformar em algo que é ainda maior, ok? Então, a mulher tinha essas dores, mas não algo que chegava a ser algo significante. Então, e não somente isso que Deus disse, essa em particular, quando Deus multiplica as dores da mulher na hora da gestação ou do parto, essa é a parte que afeta o físico dela. Mas Deus não disse só isso. Ele também disse: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. É essa a parte que afeta na alma da mulher. E eu acho que essa é a parte que é mais pesada para a mulher. Deus ele diz: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Essa é a parte que está oculta, porque afeta a parte da alma das mulheres. Com isso, Deus estava tirando toda a liberdade da mulher ter seus próprios sonhos, ter seus próprios objetivos, ou suas próprias ambições, e estava sujeitando tudo isso ao domínio do homem. Deus colocou a mulher como escrava do homem. É por isso que ele diz: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Quer dizer, a mulher já não tem liberdade de viver para ela mesma, de liberdade para viver seus próprios sonhos, objetivos, metas e por aí vai. Quer dizer, a partir de agora, a mulher viverá para o homem, viverá por causa do homem, viverá para satisfazer as vontades do homem. Por isso que Deus leva o desejo dela e entrega para o marido dela. Quer dizer, a mulher é como escrava, ela não tem liberdade nem para satisfazer um desejo dela sequer. E depende em tudo do seu próprio marido para ter algum gozo ou alguma alegria. Ok? Então, essa é a maldição que tirou, que destruiu as mulheres por dentro. Essa maldição foi por causa de esta mulher ter sido a pessoa que arrastou o homem, porque é norma, devia ser o homem que arrasta a mulher, mas aconteceu que foi Eva que depois levou o Adão para a queda, estabelecendo assim por completo o pecado no mundo. Então, é por isso que Deus trouxe essa maldição, em que coloca a mulher sobre escravidão. Então, essa é a pior parte da maldição, porque Deus coloca toda a vontade da mulher para o homem, sujeita tudo isso para o homem. Ou Deus coloca a mulher para ser, para que a sua vontade seja de alguém, isto é, o seu marido em particular. Então,
é como se a mulher estivesse morta por dentro, porque ela já não tem seus próprios sonhos, já não tem suas próprias vontades, por causa da própria maldição que o próprio Deus trouxe sobre as mulheres. Então, é por essa razão também que as mulheres israelitas, ou no Velho Testamento, era muito vergonhoso para uma mulher já tendo idade para casar e mesmo assim ela permanecer solteira. Era muito vergonhoso por quê? Porque é como se essa mulher não estivesse a ser submissa à palavra de Deus. Não estivesse a ser uma pessoa que teme, que ama Deus. Porque Deus colocou a vontade da mulher para o marido, neste caso, não é? Mas se uma mulher permanece solteira, o que ela está a fazer com a sua vontade? Quem é que está lhe dominar? Porque Deus disse que a vontade da mulher será para o marido dela e o homem, ou o marido neste caso, vai lhe dominar, não é? Então, era muito vergonhoso uma mulher não estar casada, mesmo já tendo idade, não é? Então, por essa razão também, eu vou mostrar isso através da história da filha de Jessé, ou Jefté, um guerreiro que fez um voto com Deus. E o voto consistia em Deus vencer uma batalha por ele, não é? Jefté era um guerreiro, era um homem de guerra. E ele fez um voto com Deus por conta de uma batalha com os amonitas que ele estava prestes para enfrentar. Então, ele disse: se o Senhor entregar na minha mão os amonitas, eu vou entregar assim como holocausto a pessoa que sair da minha casa para me receber quando eu estiver a voltar da vitória. Então, o voto basicamente consistia em Jefté sacrificar a Deus a pessoa que estiver a sair da casa dele para receber a ele quando ele estiver a voltar da vitória. E foi justamente a única filha de Jefté que saiu para recebê-lo, porque de fato Jefté venceu a batalha, Deus fez a parte dele. Mas quando ele já estava a voltar para casa, a pessoa que saiu para lhe receber foi justamente a única filha que ele tinha. Não tinha nenhum filho nem filha para além desta aqui. Ok? E quando Jefté notou, percebeu isso, ele ficou tremendamente amargurado. Ok? Ficou muito desesperado por conta do voto que ele havia feito. O que, tendo a filha percebido que o pai estava angustiado porque até rasgou suas próprias vestes, ele perguntou ao que, depois de tendo explicado para ela por que o pai estava naquela situação, ela era um jovem temente a Deus e submissa ao pai, e apenas disse: faça comigo aquilo que o Senhor prometeu, porque a tua palavra foi dada a Deus, o seu voto foi feito com Deus, então não temos como fugir disso. Faça comigo aquilo que o Senhor prometeu, mas porém me dá apenas 2 meses para eu vagar pelas colinas e chorar, porque eu não vou me casar. Ok? Isso está escrito lá no livro de Juízes 11, em que essa filha de Jefté diz isso para o pai. Quer dizer, ela não quer vagar e chorar porque não vai casar ou porque não vai alcançar seus objetivos. Ela vai chorar porque não vai se casar. Porque ela, como tendo sido uma jovem que nasceu, cresceu, educada, ensinada as leis do Senhor, aquilo que é a palavra de Deus, ela sabe que a maldição que veio para as mulheres afeta ela também. Quer dizer, é como se ela tivesse vivido em vão, porque vai morrer sem casar. Por quê? Porque era vergonhoso uma mulher não ter marido. Então, foi por essa razão que ela pediu isso. Por conta da maldição que Deus... Então, ela se sentia excluída. É como se ela tivesse dito: não vou ter a oportunidade que as outras mulheres israelitas tiveram ou têm de cumprir seu propósito e de cumprir a palavra que amaldiçoou a elas, que é de se submeter a um homem e entregar todo o seu desejo para ela e se deixar ser dominada por seu marido. Porque essa é uma maldição que veio para as mulheres por conta do pecado. Então, essa filha de Jefté
queria lamentar, porque é como se ela não tivesse essa oportunidade de cumprir essa palavra que amaldiçoa elas. Então, é como se essa filha de Jefté tivesse nascido em vão, porque a palavra que amaldiçoa as mulheres fez com que se fosse vergonhoso uma mulher permanecer solteira mesmo tendo idade para casar. Por quê? Porque era sinônimo de rebeldia, de falta de temor e de falta de amor para com Deus. Okay? A mulher era olhada como uma pecadora se ela não tivesse marido, por causa dessa maldição. É por essa razão também que no Velho Testamento as mulheres sim, se aglomeravam num só homem. O homem podia ter várias concubinas, ok? E Deus não dizia nada contra isso. Por quê? Porque foi a própria palavra dele que originou tudo isso. Foi a própria palavra de Deus que colocou as mulheres nessa condição, ok? Então, outra evidência é mostrada através da mulher samaritana, ok? Uma mulher que, tendo Jesus percebido ela no espírito, ok? Se dirigiu a um poço em que ele sabia que essa mulher viria ao encontro dele. Porque Jesus ele viu essa mulher que estava lutando para se submeter à palavra de Deus. Então, Deus queria libertar essa mulher, Jesus queria libertar essa mulher, porque ela estava se esforçando muito para se submeter a essa palavra. Porque tendo essa mulher chegado no poço onde Jesus estava, iniciou-se uma conversa em que, ao decorrer da conversa, Jesus perguntou, disse, vai chamar teu marido e venha com ele aqui. O que ela respondeu foi, eu não tenho marido. Jesus disse, bem disseste que não tens marido, porque tu tiveste 5. E este com quem você vive agora não é seu marido. O que isso quer dizer? Essa mulher teve 5 maridos legítimos. Esses homens aqui são dela. Ela só veio a pecar quando se juntou com outro. Mas com esses 5 ela não cometeu nenhum pecado, porque são legítimos, são maridos dela. Então, essa mulher estava a lutar com tudo que ela tem para não ficar solteira. Estava a fazer um esforço grande para não permanecer solteira. A primeira relação não deu certo, segunda, terceira, quarta, quinta não deu certo. E mesmo assim, ela não aceitou ficar sozinha, a ponto de se unir com um homem que não é dela. Por quê? Porque ela queria, ao menos ter na mente dela, ao menos tenho um homem para me submeter diante dele. Ao menos tenho alguém que eu vou servir a ele. Veja ver. Então, essa era uma escravidão. As mulheres estavam nessa condição não porque elas gostavam ou porque queriam, mas por causa da palavra de Deus. Ela fazia isso porque buscava ser justa. E Jesus viu esse esforço a ponto dela pecar, que Jesus foi para libertar essa mulher. E Jesus de fato libertou essa mulher. E Jesus sim trouxe liberdade para as mulheres. É por isso também que as mulheres do Velho Testamento, as santas mulheres, do passado, elas serviam, elas submissam aos seus maridos na esperança de que um dia o mesmo Deus que amaldiçoou elas, com a palavra dele, também irá as libertar dessa condição que as prende ao casamento, E foi para isso também que Cristo veio. Porque essas coisas mudam quando Cristo veio. Por quê? Porque Cristo veio e perdoou os pecados. Automaticamente, as mulheres não estão mais presas à maldição. Estão livres. As mulheres, assim como os homens, agora estão livres de decidir se querem casar ou não. Estão livres para decidir se querem se juntar a alguém ou não. Mas quando essa mulher escolhe se casar, ela cai novamente na maldição, em que ela deve em tudo se submeter ao seu marido como ao Senhor. É por essa razão também que o homem deve amar a sua mulher assim como ele ama e cuida de si mesmo. E a mulher deve em tudo se submeter ao seu marido, Ela deve se submeter ao seu marido como ao Senhor. E essa relação que existe entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa, ela é comparada à relação que Cristo tem com a igreja. Porque a igreja, antes de Cristo, estava escravizada pelo pecado. Mas Cristo libertou-nos dessa escravidão e se tornou um conosco,
Agora nós somos um com Cristo, de tal maneira que nós estamos agora no nível dele. Cristo nos elevou, ok, para o seu próprio nível. Embora estejamos agora no nível de Cristo, agora, embora sejamos um com ele, participantes da mesma glória que ele recebeu do Pai, nós sabemos que não é nosso próprio mérito que nos fez alcançar esse estágio. Nós sabemos que é o amor de Deus que nos lavou, que nos perdoou e que nos tirou da situação em que nós estávamos para essa situação de glória em que nós estamos agora. É por essa razão que nós estamos submetidos a Cristo, ok? Em tudo. Da mesma forma que a mulher, não é ela que se dá por si só a posição, ok, de se igualar ao homem, mas é o amor do homem que tira a mulher dessa situação para o nível dele. É por essa razão que, se uma mulher ela quer casar, ela deve buscar um homem que nasceu de novo, um homem que carrega o Espírito de Deus, ok? Para que esse homem seja capaz de amar a ela com o amor de Deus, porque a mulher não vai poder por si só se dar uma posição que ela não recebeu do homem. Não vai poder se dar o que ele não recebeu, ok, do seu próprio marido, nem ser aquilo que o marido não lhe permite ser, ok. É por isso que a mulher ela deve buscar um homem que lhe ama com o amor de Deus para que seja feliz, ok. Da mesma forma, se o homem ele quer casar, ele deve buscar uma mulher que teme a Deus, que teme a palavra de Deus e que é submissa à vontade de Deus, para que essa mulher seja submissa a ele como cabeça, ok, da mulher. Sem esses princípios, o casamento se torna algo muito difícil de gerir, se torna um peso muito grande. Por essa razão, há muitos divórcios, há muitas separações, coisas essas que são abomináveis para Deus, porque entrar num casamento, numa relação conjugal, sem entender os princípios de Deus e sem se submeter à palavra de Deus, faz com que o casamento se torne algo muito complicado de gerir. É por isso que as pessoas acabam se divorciando, porque as pessoas não conseguem se submeter àquilo que é a forma de Deus, aquilo que é a perspectiva de Deus para o casamento. E porque este vídeo está se a tornar muito longo, ok? Nós vamos parar por aqui mesmo e continuar este assunto no próximo vídeo, onde nós vamos falar do assunto separação, divórcio e te ajudar a descobrir afinal qual é o teu dom a respeito do casamento. Se é ficar solteiro ou se deves casar. Porque nem todos fomos chamados para a mesma coisa, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. E se você gostou desse vídeo, ok? Não se esqueça de se subscrever, ok? Se inscreva para que você não possa perder notificações toda vez que nós lançarmos um novo vídeo sobre um outro assunto, ok? E vamos parar por aqui mesmo. Que Deus possa abençoar sua vida poderosamente no nome poderoso de Jesus. E até o próximo vídeo.